Nada é por acaso. Essa é uma frase muito comum, ou seja, tudo tem uma causa que lhe dá origem. Portanto, não é à toa que, apesar de nós, negras e negros, sermos a maioria da população brasileira, nós detemos os piores índices sociais em relação à minoria branca. E não se trata de achismo. Os dados oficiais, que normalmente são subdimensionados e não refletem com fidelidade a realidade, é que dizem isso. Segundo o IBGE, 22% dos brancos têm ensino médio completo, enquanto que só 10% de nós tiveram as condições de concluí-lo. Os negros ganham, em média, 45% menos que os brancos. Na saúde não é diferente. Durante a pandemia da Covid, os negros foram os que mais morreram vítimas da doença e os que menos receberam vacinas no Brasil. Um estudo do Núcleo de Operações e Inteligência em Saúde, um da PUC do Rio e outro do Instituto Polis de São Paulo, demonstrou que 55% dos negros que contraíram a doença morreram, enquanto que a proporção entre os brancos foi de 38%. Segundo ainda o Instituto Polis, a taxa de óbitos por Covid entre negros na capital paulista foi de 172 por 100 mil habitantes, enquanto que para os brancos foi de 115 óbitos por 100 mil habitantes. Isso reflete o acesso desigual ao sistema de saúde. O mesmo se verificou com relação à vacinação. Segundo uma reportagem da agência pública, no início da vacinação, 3,2 milhões de pessoas que se declaram brancas receberam a primeira dose, enquanto que apenas 1,7 milhões de negros e pardos receberam no mesmo período. Uma reportagem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul mostrou que as internações e as taxas de mortalidade por demência aumentaram desde o início da pandemia da Covid no Brasil. Na região sul, a taxa de mortalidade entre os brancos caiu 19%. Já entre os negros, aumentou 90%. Um dado sobre as mortes violentas causadas por crimes como homicídio, lesão corporal e institucional devido à intervenção policial, adolescentes e jovens negros morrem mais de forma violenta do que os jovens brancos. Como disse, isso não ocorre à toa. É fruto do racismo que impregna a nossa sociedade, está na gênese da formação histórica, cultural e social do Brasil, desde a invasão portuguesa e dominação europeia, em nome de um modelo econômico vil que é o capitalismo, com as bênçãos da religião que impunha o medo e o terror do ponto de vista espiritual. A violência dizimou milhões de indígenas para apropriarem-se de suas terras, o que acontece até hoje. A violência sequestrou nações inteiras da África, tirando-lhes a liberdade e a sua própria humanidade, tratando-os como animais de carga para serem escravizados no Brasil. Uma escravidão que durou 3 séculos. Essas são as origens do racismo que vivemos até hoje. Por isso, devemos combatê-lo diuturnamente. Devemos ser antirracistas. Por isso, devemos ensinar nossos filhos e filhas a serem antirracistas. Viva a consciência negra, viva o povo negro.